A ideia de mensurar, eu trouxe um exemplo, que é o seguinte. 2 exercícios, ok? Supino. Pensa no mesmo indivíduo realizando o supino na segunda-feira e o supino na quarta-feira. Beleza? Antes de fazer esse exercício, foi realizado um teste de 1 RM com esse aluno. Uma repetição máxima no supino, o máximo de peso de carga que ele consegue levantar para uma repetição. E foi encontrado um peso ali de 1 RM de 100 kg. Na segunda-feira, foi prescrito para esse aluno treinar 4 séries de 10 repetições. Pensando em volume total de repetição, eu tive um volume de 40 repetições na segunda-feira. O método que a gente queria atingir nesse dia era o método de contrações submáximas. Por que método de contrações submáximas? Porque eram realizadas 4 séries de 10 repetições a 60% do 1 RM, que levava a 60 kg por série, dividido ali com o peso da barra e as anilhas de cada lado, o total era 60 kg. Por esse peso representar 60% de uma repetição máxima, e ele conseguir fazer um volume de repetições maiores, 10 repetições, isso é uma forma de organização da carga de treinamento que aproxima do método de contrações submáximas. Geralmente, esse método tende a ter uma maior resposta hipertrófica como adaptação e um maior ganho de resistência de força como adaptação, não tendo um ganho neural tão eficiente, um ganho de força máxima tão eficiente. Quer dizer que não ganha? Não. Quer dizer que existe uma mudança de predominância. Mas, esse foi o treino de segunda-feira, um treino de método de contrações submáximas, onde foram realizadas essas variáveis da carga de treinamento desta forma. Então, ali você teve um volume de 40 repetições. Legal? Aí, na quarta-feira, eu mudei. Eu quis trazê-lo mais para o método de contrações máximas. A gente teve uma ideia de levar o aluno a treinar mais no método de contrações máximas. Para a gente atingir esse método, foi feita uma manipulação das variáveis da carga de treinamento. Como assim? No mesmo exercício, em vez dele fazer 4 séries, ele fez 5 séries. Só que em vez de fazer 10 repetições, ele fez menos da metade de repetições, 4 repetições, com a pausa maior. Só que para cada repetição e para cada série, ele levantou um peso maior. Ele levantou 80 quilos no total, em cada repetição, o que representava 80% do teste de 1 RM. Por isso, ele se aproximava mais do método de contrações máximas, ele estava mais próximo da máxima capacidade de levantar um determinado peso naquele exercício. Reparem que se eu comparar o número de séries e o número de repetições, na segunda-feira eu tive 40 repetições no total, correto? 4 séries de 10 repetições. Já na quarta-feira eu tive metade daquele volume. Eu tive 20 repetições no total, 5 séries de 4 repetições. Só que, se nós pegarmos o número de séries, dando um passo atrás, isso provavelmente vai influenciar na carga mecânica total, correto? Só que a gente espera que quarta-feira, por ele levantar uma carga maior por repetição, que se aproxima mais da contração máxima, isso gere uma carga mecânica total. Talvez esse seja o primeiro pensamento. Mas olha só que interessante. Se eu pegar o número de séries, multiplicar pelo número de repetições e multiplicar pelo peso levantado por cada repetição, lá embaixo ali na tabela vocês vão encontrar o número de 2.400 kg. Alguns chamam isso de quilagem total. Já no método de contrações máximas, vocês vão encontrar o número de 1.600 kg para o treinamento de força, mas com outro método, uma outra manipulação da carga de treinamento. Pensando que esse possível número de 2.400 e de 1.600 representaria a carga mecânica total, eu tive uma diferença, observem no gráfico aí da tela à direita, de 33% de quilogramas levantados em uma mesma sessão de treino para um exercício
comparando o método de contrações submáximas com o método de contrações máximas. Olha que interessante. O método de contrações máximas ele tende a levar a melhores adaptações da força máxima, correto? O método de contrações submáximas ele te leva mais próximo a adaptações morfológicas como ganho de massa muscular. E essa maior exposição a uma carga mecânica total é um importante fator sinalizador para que as células hipertrofiem, para que gere sinalização para a hipertrofia. A carga mecânica total é um importante sinalizador. Então, o primeiro conselho que eu quero dar para você no dia de hoje é o seguinte: olha como é importante você ter um adequado registro de qual está sendo o peso levantado ao longo do tempo e de controlar isso ao longo do tempo para saber se você está gerando um aumento do estímulo para que o seu aluno tenha um ganho, uma resposta adaptativa constante ao longo do tempo. Esse é o primeiro conselho. Agora, repara na diferença do método de contrações submáximas para o método de contrações máximas. 33% é uma diferença considerável. Olha, do ponto de vista da literatura científica, existem algumas críticas relacionadas a essa forma de controle. Essas críticas são críticas importantes, inclusive existe um artigo de revisão sensacional sobre esse tema, que eu abordei inclusive na última imersão gratuita que nós fizemos, o Zero ao Topo. Quem quiser ler esse artigo, basta mandar uma mensagem para a gente, seja na DM do Instagram, seja depois via e-mail, que nós vamos encaminhar esse artigo para vocês. E até depois, quando a gente soltar o link do Telegram, vocês podem ter esse acesso ao link do Telegram. Mas voltando, apesar de existir críticas a essa forma de controle, ele já te dá um sinal, concorda? Já te mostra uma certa direção de que, dependendo da forma como eu manipulo as variáveis da carga de treinamento e os métodos que eu estou estimulando meu aluno, eu posso ter diferentes estímulos que vão levar a diferentes caminhos adaptativos, diferentes adaptações. Pode ser hipertrofia, pode ser ganho de força. Bom, então com diferentes combinações de métodos e variáveis da carga de treinamento, eu espero diferentes respostas fisiológicas de adaptação, mas também de recuperação. Concordam comigo que no primeiro exemplo, no método de contrações submáximas, eu espero talvez um sujeito mais inflamado comparado ao método de contrações máximas? Bruno, mas para cada repetição ele levantou mais peso. Eu sei que ele levantou mais peso, mas o total da sessão, pensa ali 7, 8 exercícios que o indivíduo faz comumente numa sessão de treinamento de força, o total da sessão vai representar um sinal ali para o músculo de maneira diferente. Então é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, a importância de ter um controle, a importância de você aprender a olhar gráfico. Nós tendemos a querer ir somente para o dia a dia, para a prática, e nós esquecemos que nós precisamos analisar o que a gente faz. Porque o que a gente faz vai determinar se ele vai alcançar o objetivo ou não. Reparem na importância. Okay? Então hoje a primeira coisa que eu quero falar para vocês é assim, não tenham medo de coletar dados e analisar. É isso que vai te dar segurança. É isso que me dá segurança no dia a dia. A análise de dados me fala assim, Bruno, você está errando, muda o caminho, muda a trajetória. Eu consigo mudar e consigo trazer e ter um aluno mais satisfeito. Consigo com o pessoal que faz consultoria com a gente, com os profissionais que a gente dá consultoria, eu falo assim, olha, esse caminho aqui talvez precisa vir um pouquinho mais para cá. E aí ele consegue coletar um resultado melhor, olha que interessante. Mas por quê? Porque a gente vai aos poucos adquirindo conhecimento para aprender a analisar esses dados.